Tudo bem, Ronaldo? Bom dia, tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Tudo jóia. Vamos tentar colocar o Pierre aqui para a gente conseguir começar a nossa live e a gente falar do assunto que a gente mais quer falar, né? Sobre assessoria, que é um assunto que você mudou de vida esse ano, né? Em 2026. É isso aí, a gente, né, deu de cara com a Smart aí na internet e a gente foi ver que negócio era esse e mudando totalmente de vida aqui. Isso é muito bom, né? Eu vou ver se eu consigo colocar aqui a Smart Leilões, que é importante que eles participem com a gente, né? Para a gente poder bater um papo, você contar como que você encontrou a Smart Leilões, que ela mudou sua vida, né? Deixa eu só confirmar aqui com o Pierre se ele vai conseguir entrar. Vamos ver aqui se ele vai. Vou tentar colocar aqui de novo, chamar. Tá o convite aqui enviado. Vamos ver se o Pierre consegue entrar ou se a gente vai começar de novo para ver se a gente consegue fazer. E aí vai mandar de novo aqui o pedido para ele entrar na live. Mas vai contando um pouquinho aqui pro pessoal enquanto o Pierre não consegue entrar, né, Ronaldo? Então você é um representante, trabalhou a vida inteira como representante comercial, né? Que a gente já conversou um pouquinho, já conhece um pouco você. E, e a gente conversou sobre você poder migrar de carreira, né? Ter uma nova possibilidade, um novo caminho. E foi aí que você encontrou a Smart Leilões e você entrou no mercado de assessoria, né? Conta um pouquinho pra gente enquanto o Pierre está pedindo a solicitação de novo. Pronto, exatamente, Marcela. Eu conheci a Smart, né, eu já vinha pesquisando na internet, uma oportunidade de como trabalhar. Eu sou representante comercial profissional. Eu estou há 27 anos nessa profissão, 28 para ser mais preciso. E quando eu vi a Smart Leilões, aquilo me chamou muita atenção, porque eu sempre soube que quem compra terra não erra, É né? verdade. E aí eu disse, como é que já tinha ouvido falar de leilões e tal, né? E aí eu comecei vi a Smart, comecei a acompanhar algumas lives do meio dia 37, comecei a ver no YouTube, no Instagram, né? Comecei a conhecer lá o Renan, o Pierre, o Pedro, o Guará, você, né? E eu, pronto, aí chegou um lançamento, acho que em março, abril do começo do ano, lançaram o lançamento do DZA, né? Do Zero Arrematação. Uhum. Eu disse, rapaz, eu vou entrar nesse negócio aqui, ó, para ver mais de perto como é que funciona. E fiz a minha. Comprei o curso do DZA, né? E aí a cabeça rodou. Porque, porque eu me senti um verdadeiro analfabeto novamente, né? A gente tem que. É quase como você aprender a andar Andar de novamente. novo. Andar de novo. Muita informação de qualidade, mas num universo totalmente novo. Mas algo eu quero deixar bem chancelado aqui, algo me encantou demais. No meu mundo representante comercial, para eu ganhar, alguém tem que perder. Com Certo? certeza. É. Para eu vender, outro representante deixou de vender, concorrente meu. Para a minha fábrica vender, outra fábrica, concorrente minha, deixou de vender. E o que me encantou aqui dentro da Smart, do universo da Smart, é exatamente a relação que nós temos do ganha-ganha, né? Assim, na assessoria, que aí, só contando um pouco mais assim, aí eu entrei no DZA e logo em seguida você apareceu com a turma um da assessoria, né? Aí eu imaginei Uhum. logo, eu sou representante comercial, o que a Smart está propondo através da assessoria é mais ou menos o que eu já faço. Saber quem quer comprar e saber quem tem para vender, né? E eu ia fazer exatamente esse match. Né? Uhum. A gente tinha o imóvel como produto, né? Eu iria entender do imóvel, me capacitar na análise financeira, na análise jurídica e tudo que envolve um imóvel de leilão. A assessoria ia apresentar alguns clientes e eu iria apresentar os imóveis para esse cliente. Casamento perfeito. E é um casamento, aí voltando um pouco do que eu estava falando, que todos ganham. Todos ganham. Né? Eu, como assessor, ganho. O cliente que está sendo assessorado quando a gente faz a assessoria, a gente reserva e preserva aquele lucro dele lá, que pode chegar
no melhor dos mundos a 40%, mas não menos que 25%, né? Fica ali nesse intervalo, isso dentro de um período de um ano, né? O que supera qualquer aplicação que eu conheça, até das que eu já tinha. Uhum. Né? E o universo colaborativo. Colaborativo também, do ganha-ganha, todo mundo ganha. É impressionante. Que para eu ganhar com assessoria, ninguém tem que perder. Ninguém tem que perder. O imóvel já está lá, disponível para venda. Então eu ganho, o investidor ganha, a Smart ganha, todo mundo ganha. Isso me encantou muito, porque é um ambiente de muita bonança, de muito. Ajuda, né? Parceria, né? Não, de muita parceria total. Você, assim, dentro da nossa própria mentoria da assessoria, né? Eu sou da turma 1. Então, muita gente crua, algumas pessoas com mais conhecimento, outras menos, né? Ali dentro tem todo mundo, tem advogado, tem representante comercial, tem dona de casa, Tem corretores, tem tudo, né? Tem corretor de imóveis, tem tudo ali dentro. E cada um com sua expertise, né? Eu não entendia nada de jurídico, de imóvel, zero. Na área comercial, até que eu já tinha entendimento, porque é o que eu sempre fiz a vida toda, né? Na relação com o cliente, de como convencer o cliente, como mostrar a oportunidade para o cliente. Mas tudo isso a gente aprende. Tudo isso a gente passa por teoria e prática, né? A gente tem aulas práticas também de como fazer, de como melhor fazer, vai corrigindo a rota. E é isso aí. Meu som saiu aqui. Isso que você está falando, né, de ser representante comercial, de você ter a possibilidade de você atuar com venda, porque é isso que a assessoria faz, né? Isso te despertou a curiosidade de você entrar no mercado de assessoria por conta disso. Você falou, pô, eu vou trabalhar com leilões de imóveis, você estava aprendendo, você falou, estou aprendendo a engatinhar, né? E agora eu vou começar a correr uma matéria nova que eu não conheço. Mas o fato de você ser representante comercial te motivou bastante, porque de fato o que a gente faz na assessoria é venda mesmo, né? O que a gente precisa fazer é ter habilidade de comerciante mesmo, de vender imóveis e conseguir trazer o cliente para comprar o seu produto, que a gente vende o tempo inteiro, né? Ontem eu estava conversando na live que a gente estava fazendo também com a Smart, e a gente estava com um mentorado também que trouxe para a gente as informações exatamente disso, né? A Maia falou sobre ela nunca teve experiência de atuar com vendas, ela era servidora pública, federal. Ela não tinha essa habilidade que você tem. E a assessoria requer exatamente isso, e a gente faz todo o trabalho de desenvolver o cliente, porque tem clientes que é o que você falou, né? Já conhecem um pouquinho do mercado, assim como tem clientes que não conhecem absolutamente nada do mercado. Então, a gente precisa seguir com eles para conseguir converter esse cliente. Então, o tempo inteiro você está ensinando o cliente, mostrando para ele as oportunidades e também tirando todas as dúvidas para ele do passo a passo. E depois que você apresenta a oportunidade e ele participa, você continua vendendo o seu produto, o seu trabalho, né? Porque tem o pós-arrematação que você tem que tocar e se o cliente contratar a sua assessoria para ser a caixa forte, que a gente vai até a venda do imóvel, aí a gente tem que fazer aquela busca toda de corretores locais para ajudar a gente nas vendas e tudo mais, e aí a gente não consegue fazer isso se a gente não desenvolver a habilidade de venda, né? Então isso, de fato, assim, é uma habilidade que algumas pessoas já têm nato a questão de venda, mas é altamente treinável, né? Você como representante comercial e atualmente como assessor, eu acho que você pode até dizer um pouquinho melhor sobre isso, né? Sobre o quanto que a gente se desenvolve no processo de vendas, porque isso também é um processo de conquistas, né? De aprendizado. Com certeza, Marcela. E assim, a gente sabe, eu sei, né, o quão dificultoso para muitas pessoas atuar na área de venda. A pessoa diz logo, eu não sou vendedor. Eu não sei vender. Mas nós estamos vendendo todo dia. Nem que seja para um filho, para o marido, para o rapaz da padaria. A gente está vendendo a nossa imagem, a gente está vendendo alguma ideia. Para um amigo, a gente está sempre querendo persuadir alguém de alguma ideia. Isso, naturalmente, é venda. Né? Assim, a venda é inerente na gente, às vezes a gente nem sabe. Né? Então, assim, como eu estou dizendo, dentro da assessoria... claro, a venda é mais inerente ao que eu já fui capacitado há muito tempo, mas tem a parte de análise de imóveis, tem a parte de corretagem, de reforma. Você falou aí caixa forte, eu não sei se o pessoal entende essa linguagem,
Ah, Mas nós temos. pode explicar, porque tem muita gente que está chegando aqui agora, que não conhece muito, que entrou recentemente no meu perfil e que pode ter essa dúvida. Então, pode explicar para o pessoal as modalidades de assessoria que a gente faz. Pode aproveitar o espaço para fazer isso sim. Nós temos dois modelos de assessoria, né? Que a gente chama de modelo tradicional e o modelo caixa forte. O que seria o modelo tradicional? A gente vai lá, identifica a oportunidade, faz toda a análise, como eu já falei anteriormente, né? E apresentamos ao cliente. Em o imóvel sendo arrematado, em nós logrando êxito na operação, a gente recebe 10% do valor da arrematação. Valor esse que não pode ser inferior a 20 mil reais. Isso. 20 mil reais seria o valor mínimo, ou 10% do valor da arrematação, que aí pode ter arrematação de 500 mil, de 600 mil, de 300. Então, pronto, é 10% de um valor desse, né? Como nós lidamos com pessoas que realmente às vezes não conhecem de leilão, não conhecem de imóvel, não conhecem da operação, temos também a operação Caixa Forte, que consiste em nós acompanhamos todo o processo até a venda do imóvel. Na operação tradicional, nós acompanhamos até o registro da escritura do nome do cliente e a desocupação do imóvel, caso ele esteja ocupado, nós entregamos ao cliente o imóvel desocupado e registrado no nome do cliente. E ali se encerra a nossa operação. Para isso, nós recebemos 10% que eu falei anteriormente, ou 20 mil reais no mínimo para uma casa mais barata. No modelo Caixa Forte, que é o melhor dos mundos, e aí realmente comprova nosso compromisso com o cliente, nós não recebemos inicialmente nada. Não, porém, o cliente, nós vamos com ele até a venda. Então, quando apurado todos os créditos e débitos, despesas e receitas, aquele lucro no final ele é dividido 50% para cada um. 50% para o assessor e 50% para o investidor. E é o melhor dos mundos, porque muitas vezes nós fazemos nesse modelo de negócio até muito mais que 10%, até muito mais que 20 mil reais, entendeu? Assim, a gente é o melhor dos mundos mesmo, né? Dependendo do imóvel, dependendo de como seja a velocidade da operação, claro que requer um pouco mais de empenho, porque é uma reforma, uma desocupação, uma relação com corretores para fazer a venda, tudo isso somos nós que prestamos. O assessor está ali abraçado com a operação 100%, e o investidor realmente está ali abraçado, compromissado 100% com os recursos. Exatamente. Com os recursos financeiros, 100% com os recursos financeiros, e nós entramos 100% no nosso trabalho. E ao final nós rachamos os 50% do lucro para cada um. Né? Exatamente. Então tem modelo de negócio desse que eu sei que tem, eu não cheguei lá ainda, mas chegaram aí. Tem assessor que chega a ganhar 150 mil, 200 mil em um negócio. Exatamente. Desse, né? E isso que você está trazendo, né, dos modelos de assessoria, isso é bem legal para quem quer entrar no mercado de assessoria, que está assistindo aqui a live. Digita assessoria para se cadastrar no evento que vai acontecer no dia 1 e 2 de dezembro, às 19 horas. Semana que vem, digita aqui assessoria para você poder se aprofundar nesse conhecimento que o Ronaldo está falando, tá? Porque, de fato, quando a gente fala de assessoria tradicional, é mais fácil da gente vender esse produto de assessoria tradicional. Mas a assessoria Caixa Forte é um baita produto para a gente atuar como assessor, porque o investidor que tem uma outra profissão, né, Ronaldo? A gente conversou bastante quando o Ronaldo entrou na mentoria e ele trouxe a informação de que ele tem muitos conhecidos, né? Muitas pessoas que podem ser potenciais clientes deles, mas que não vai ter condição, por exemplo, de tocar reforma. Por quê? São pessoas que têm profissões em paralelo, que são profissões, né? Que são muito importantes, pessoas que têm muitos clientes, são empresários, diretores, enfim, pessoas que não têm a disponibilidade de agenda para fazer isso. Então, essa modalidade de assessoria Caixa Forte, ela é muito legal para nós, assessores, porque maximiza o nosso resultado. Óbvio que foi o que o Ronaldo falou, né? A gente não recebe de cara como na assessoria tradicional, demora um tempo para a gente conseguir receber. Mas é muito interessante essa modalidade de assessoria, porque ela atende os nossos interesses e principalmente para o investidor, que não sei se vocês pegaram o que o Ronaldo falou, né? E é muito legal porque é o ganha-ganha. E por que ele quis isso que é o ganha-ganha, né? Não sei se ficou claro para vocês. É o ganha-ganha porque o assessor ganha uma remuneração maior do que a tradicional, dos 10%, mas o investidor ele também vai ganhar na operação porque a gente vai maximizar o resultado dele. E o mais importante para o investidor é que quando ele não conhece muito do mercado, ele não tem muita condição de falar para você assim, olha, Marcela, contestar o que você está falando, Marcela, não acredito que esse imóvel valha tanto, porque ele não domina a operação. Só que se você vai falar para ele assim, olha, eu só vou receber os meus honorários lá no final, quando você vender e tiver lucro na operação, o cliente para e fala assim, pô, a Marcela acredita tanto nesse produto,
que ela vai trabalhar de graça até virar o lucro na operação. Então, assim, é uma baita oportunidade da gente ganhar dinheiro e o investidor também ganhar dinheiro, principalmente atrelado ao resultado da operação. É né? isso aí. E assim, para quem está aqui a primeira vez, para quem nunca ouviu falar de leilão nem de assessoria, e diz, meu Deus, eu jamais vou conseguir fazer isso, né? Porque eu não entendo nada de jurídico, não entendo nada de financeiro. Eu sei que uma casa é uma casa, porque uma casa é uma casa, um apartamento é um apartamento. E passou disso, eu não sei mais nada. Nós somos treinados, assim, essa mulher que está falando aí, acima de mim aí, ela pega na mão da gente, assim, de uma maneira impressionante. Assim, a gente nunca se sente abandonado, nunca se sente sozinho ou incapaz. Realmente é um processo de capacitação. Claro que cada um tem que fazer sua parte, né? A gente tem que se dedicar muito no começo, até mover a pedra, sair da inércia. Sim. Tem um esforço muito grande. Eu passei muito, assim, trabalhava o dia todo, chegava em casa, ficava estudando, assistindo aula até meia-noite, 1 hora da manhã, ficava um processo básico, vocês vão entender daqui a pouco, linguagem, é a garimpagem. A gente entrar dentro do site dos leiloeiros e buscar as oportunidades de negócio para poder apresentar para os nossos clientes. Assim, outra coisa, sabe, Marcela, fora o ganha-ganha, outra coisa que me seduziu bastante. É inesgotável a quantidade de oportunidade. Isso é verdade. Inesgotável, inesgotável. Se vende 4 mil imóveis hoje, amanhã entra 8 mil para vender. É impressionante, é impressionante. O tanto de imóvel que tem, o tanto de oportunidade que tem. E aí, quando o pessoal... Então, assim, é outra coisa que realmente me seduziu. Porque a gente sabe, assim, no meu negócio tradicional, assim, a gente tem limitação. A gente tem limitação. Com certeza. Ou limitação geográfica, porque o meu produto só vai a tantos quilômetros de distância, ou tem limitação de produção, porque a fábrica que eu represento só consegue fazer tantos produtos por mês, e assim por diante. E nesse negócio, realmente, o negócio leilão de imóvel, eu fiquei encantado. Porque é ilimitado as oportunidades. E tem para todos os bolsos, tem para todos os gostos. É isso mesmo. Tem casa de 20 mil a casa de 20 milhões, né? Então tem imóvel de todo jeito. Então isso é muito bacana, a gente consegue atingir todo o perfil de cliente, todo o perfil de investidor. Exatamente. E, Ronaldo, conta um pouquinho para a galera que está aqui assistindo a live aqui com a gente, mais ou menos para você, quais foram suas dificuldades iniciais quando você entrou no mercado de assessoria? O que você teve de dificuldade? E como você fez o DZA, né? Que é aqui a nossa escola da Smart Leilões, que é do zero arrematação, e você depois migrou para o curso de assessoria, quais são os principais diferenciais da mentoria em relação ao DZA? Porque muita gente me pergunta no direct, está assistindo aqui a live, e quer saber qual que é a diferença da mentoria do zero arrematação para a mentoria de assessoria lucrativa, para trazer para eles os insights de que você que passou pelos dois caminhos, né? Quais são os principais diferentes e o que te ajudou a concretizar esse seu projeto de começar a ganhar dinheiro com o seu conhecimento de forma estratégica? Eu até já falei um pouco atrás, mas eu vou reforçar, porque se não tinha feito a pergunta, eu respondi antes. Assim, o grande diferencial no DZA, Maria, é um conteúdo magnífico. Lá tem... A gente nem consegue assistir as aulas todas, na verdade. Porque é um conteúdo tão denso, tão grande, que... Mas quando você vai no DZA, você é aluno do DZA, do zero arrematação, e vai para a prática fazer arrematação, para quem não, como eu, que era cru no mercado, não conhecia o mercado de leilões, não tinha essa expertise, você pode se sentir um pouco inseguro, um pouco assim... inseguro é a palavra correta mesmo. De não estar fazendo a coisa certa, de repente arrematar um imóvel para si e arrematar um grande problema para si, você puxar uma unidade, um dos pavores de todo arrematante, uma unidade com os capião. Para quem não sabe o que é isso, é algo que às vezes a gente não identifica logo de cara, só vai saber depois. E realmente no DZA é um conteúdo magnífico, perfeito, muito bom, mas não tem aquela pessoa pegando na mão e ali lhe dizendo, lhe orientando, lhe tirando dúvidas e tudo. A assessoria é totalmente diferente, é uma mentoria realmente, né? A Marcela e ela é auxiliada por alguns outros grandes arrematantes, que a gente chama de tubarões, né? Eles realmente nos auxiliam, não nos deixam errar, vou dizer, basicamente é isso. Se a gente faz uma garimpagem, acha um imóvel que na nossa visão é um excelente negócio,
antes de passar para o nosso cliente, a gente tem uma chancela, ou da Marcela ou dos Tubarões, que são pessoas que estão auxiliando a gente nesse processo. Então, que são pessoas que com 40 arrematações, 50, 80, até mais. Né? Pessoas que já estão no mercado há bastante tempo, que não nos deixam errar. Então, ou eles nos orientam dentro do negócio a continuar com aquele imóvel apenas corrigindo o rumo, ou então diz, olha, esse imóvel não dá certo, por isso, vai para outro, que isso daí não dá certo. Então, esse olhar e esse cuidado que dentro da assessoria nós temos é de fundamental importância, porque a gente fica muito seguro em estar... Porque, vamos lá, no DZA eu digo, a gente fica inseguro, mas é meu dinheiro que vai para o jogo. É verdade. Na assessoria é pior, é o dinheiro de um terceiro. Né? Então a gente tem que ter uma responsabilidade, uma maturidade e saber que está trabalhando com o dinheiro de alguém, que muitas vezes é a economia da vida de alguém, né? E isso a gente não pode vacilar, né? A gente Exatamente. sabe, e muito recentemente a gente vê o quanto frágil é a economia financeira do nosso país, né? Recentemente muita gente ouviu falar aí do grande problema de investidores tiveram acreditando no modelo de investimento. Sim. E aqui eu vou voltar ao começo da nossa conversa. Quem compra terra não erra. Nós estamos verdade. nós estamos comprando tijolo, nós não estamos comprando papel. Exatamente. Uma vez o Renan falou um negócio numa live. O Renan, para quem não sabe, é um dos donos da Smart Leilões. E eu achei fantástico. Ele disse, a partir do momento que você arremata, automaticamente, naquele minuto, naquele segundo, seu patrimônio já aumentou. É verdade. Aí eu fiquei, mas como assim? E é verdade. Quando você compra algo, usar números inteiros aqui, por 300 e vende por 600, não, já aumentou o seu patrimônio. É verdade. Né? Tudo bem, esse dinheiro vai levar um tempo para voltar? Vai, porque é uma operação, é imóvel, a liquidez realmente não é digital. Hoje vivemos no mundo digital. Apesar de nós usarmos muito digital, mas é imóvel, é tijolo, é casa. Sim. Né? Ele tem um tempo de maturidade, tem um tempo para esse investimento retornar, mas o patrimônio já está consolidado. Ali você já é dono de um imóvel. Né? Com certeza. Eu costumo brincar aqui, assim, a gente faz o trabalho de assessoria e faz algumas arrematações também. Essa semana nós somos muito felizes numa assessoria, a gente a gente conseguiu lograr isso num leilão para um cliente em Manaus. Conta aí essa oportunidade, conta com riqueza de detalhes. Como é que foi a garimpagem desse imóvel, a análise desse imóvel? Pronto. E aí conta os detalhes da operação, lucro, tudo estimado, tudo certinho, para o pessoal entender como é que foi essa sua assessoria que você fez ali em Manaus. Só para vocês entenderem, da onde que você fala, Ronaldo? Eu moro em Fortaleza. Em Fortaleza, o imóvel é em Manaus. E o investidor é da onde? São Paulo. São Paulo, olha só. Localização geográfica, ninguém está preso em lugar nenhum, né? Não, de jeito nenhum. Essa parte do digital é fantástica. O digital realmente nos ajuda muito nesse sentido, né? Mas não precisa de você ir lá. Não precisa de você estar. Né? A gente tem toda uma metodologia que a gente aprende aqui dentro da assessoria de como fazer tudo isso à distância. Né? Aqui eu estou dentro do meu QG aqui, ó, é uma sala que a gente tem de trabalho. Né? E daqui eu faço tudo. Relação com o corretor, com o banco, com o pedreiro, com o despachante, com o Uber, tudo a gente faz daqui, não precisa sair de nada. Exatamente. Então, assim, essa casa de Manaus, ela tem uma conotação interessante, que eu garimpei algumas casas em Manaus, 3. Uhum. E 2, assim, quando a gente aprofundou a análise, elas foram para o descarte, eram casos que chamaram a atenção, mas quando a gente vai aprofundar a análise... Você percebe que não tem valor? Porque é assim, é imóvel, é seguro e tudo, mas tem que ser um negócio bem feito, tem que ser um negócio bem analisado, né? Por isso que a gente está na assessoria, né? Por isso que a gente tem que ter todo esse treinamento, tem que ter todo esse acompanhamento, principalmente no começo, que é para exatamente a gente garantir para o nosso cliente, que nós estamos, como eu falei anteriormente, é um trabalho de responsabilidade que está trabalhando com dinheiro de terceiro. Exatamente. Então nessas 3 casas, nós achamos essa, num bairro Aleixo, Novo Aleixo, lá em Manaus. Não sei se tem alguém em Manaus aqui, que pode... Um bairro bom, uma casa boa, uma casa de médio para baixo padrão. Uhum. Mas não por isso
que não seja um bom negócio. Tanto que, voltando aqui à questão das comissões, foi uma casa que foi arrematada por R$171 mil, né? Previsão de venda para ela por 360 mil. Uhum. E aí, como foi uma casa abaixo de R$200 mil, ela não entrou naquela cotação de 10% da arrematação. Então, abaixo de R$200 mil uma arrematação, o assessor faz direito, faz jus a R$20 mil pelo trabalho de assessoria, pelo trabalho de garimpagem, pelo trabalho das análises financeiras e jurídicas, né? Então, nós recebemos nessa arrematação o valor de R$20 mil, porque é uma casa abaixo de 200 mil. Isso que você está falando, né, dentro do nosso ecossistema aqui, a gente prioriza e a gente prestigia o trabalho do assessor. Porque o trabalho de assessoria, o trabalho de gerenciar uma operação completa, o ciclo completo de arrematação, né, Ronaldo, é de ponta a ponta que a gente tem que fazer aqui e que dá um trabalho muito grande. Então, a gente pensou num valor que seja o mínimo justo para remunerar o todo trabalho e a dedicação que esse investidor não vai ter que fazer com a própria mão dele. Está contratando um prestador de serviço, no caso, o assessor, para poder realizar isso por ele. Por isso que a gente colocou esse valor. E é uma forma da gente, né, tornar o assessor como protagonista da operação e ele poder ter a remuneração adequada, porque tudo que a gente pensa aqui dentro do nosso ecossistema de assessoria é exatamente isso, prestigiar o ganha-ganha, que o Ronaldo falou isso, abriu a live falando sobre isso. E é exatamente isso, não é com o intuito de ganhar dinheiro em cima do investidor, não é isso, é sobre o ganha-ganha. A balança tem que estar equilibrada, porque senão o assessor não vai estar motivado para fazer várias assessorias para esse investidor se ele não tiver uma remuneração mínima, porque o trabalho vai ser muito grande. Então, a gente precisa prestigiar esse assessor, né? Então, por isso que esses R$20 mil, ele dá mais até do que 10%, né? Porque se o imóvel foi arrematado por R$170 mil, dá mais do que 10% se a gente fosse fazer o comparativo. Então, é a forma da gente remunerar o assessor pelo trabalho que ele vai realizar. E aqui a Tatiana perguntou, mais anteriormente, uma das perguntas, ficou passando aqui as perguntas, como é que funciona a divisão desses 50% na modalidade caixa forte, né? Que fica 50% para a gente, 50% para o investidor. Você falou de divisão de tarefas ali com o Tubarão, e ela queria saber como é que ficava a remuneração, né? Aí, Tatiana, eu vou deixar o Ronaldo te explicar mais ou menos como é que funciona, mas só para você entender, dentro do nosso ecossistema de assessores, a gente fez 3 pontas, tá? A gente tem o nosso assessor, que é o Ronaldo, ou os mentorados. A gente tem os tubarões, que são pessoas são arrematantes profissionais, altamente qualificados e certificados como assessores, habilitados da Smart, que dominam a operação de ponta a ponta. Como o Ronaldo disse, tem gente lá com 50, 60, e tem gente até com mais de 100 arrematações, que dominam a operação e que ajudam o assessor, o mentorado, a desenvolver o racional. Porque muitas pessoas, o Ronaldo já tem arrematação própria, mas ele não domina todo o processo de assessoria, né? Todo o processo do pós-arrematação. E nem algumas questões de análise mesmo financeira. Porque ele falou, quando eu comecei, para mim, apartamento e casa, eu não sabia olhar a diferença de um para o outro. Agora eu entendo o que eu tenho que olhar numa casa, o que eu tenho que olhar num apartamento, quais são as diferenças, e o Ronaldo faz umas garimpagens muito boas, né? Eu e o Ronaldo, a gente já analisou vários imóveis juntos, e a gente vê o nível e a evolução que vai tendo diante dessa ligação com os tubarões da cúpula e a nossa atuação, porque a gente faz, o Ronaldo depois pode contar um pouquinho para vocês, a gente tem 2 vezes por semana a garimpagem conjunta, um dos dias, a gente abre a tela e todo mundo faz junto, a gente troca ideias do racional, quem pensou aquilo, por que pensou aquilo, para a gente poder sempre aperfeiçoar, porque quando a gente vê o colega trabalhando e o colega fazendo, a gente muda o nosso mindset e a gente começa a ser mais assertivo. Aquele olhar afiado, né, Ronaldo? Para encontrar boas oportunidades. E é muito legal a gente ver como que as pessoas trabalham. E a terceira ponta que a gente liga, também aqui dentro da mentoria, que o Ronaldo também vai poder confirmar isso, é a questão do cliente, porque muitas pessoas que querem atuar no mercado de assessoria até têm o conhecimento, até sabem vender, identificar oportunidades, encontrar as oportunidades, mas a pessoa não tem o cliente. Então, a gente resolve as 3 pontas. A gente tem o treinamento, né? A gente ensina a encontrar oportunidades e a gente tem a questão de fornecer os clientes para a operação. E acho que o seu caso acho não, né? Tenho certeza. O seu caso foi exatamente isso. Foi um cliente nosso aqui dentro da nossa base que você conseguiu fazer essa arrematação com essa interligação. Você identificou a oportunidade, você analisou, um tubarão chancelou o que você fez, provavelmente fizeram alguns ajustes, às vezes fez um ajuste ali na viabilidade financeira,
alguma outra questão jurídica ali que vocês tiveram que discutir. Nesse caso, acho que, pelo que você falou, não tinha nada jurídico relevante, né? De gestão de risco. E vocês fizeram a apresentação para um cliente usando a nossa base. Então, a gente, dentro do nosso ecossistema, a gente resolve todas as pontas. Não é só ensinar a fazer assessoria. É ensinar a fazer assessoria, é colocar alguém do seu lado que vai pegar na sua mão e vai falar, vamos junto, você se sentir seguro, né, Ronaldo? E também fazer o seguinte, colocar o cliente na sua mão também para que você possa trabalhar as suas oportunidades que você identifica e durante o seu processo de aprendizagem, você já fatura. É bem isso mesmo. Aqui eu costumo dizer assim, a gente troca o pneu do carro com ele andando, né? Porque a gente vai estudando, vai aprendendo e vai fazendo. Vai estudando, vai aprendendo e vai fazendo. E esse fazer é o que traz realmente, onde a gente amola o machado, né? É o que traz realmente o aprendizado, né? E fora Marcelo, assim, claro, todo mundo está aqui para ganhar dinheiro, mas é muito gratificante, sabe? Assim, esse cliente da Casa de Manaus, inclusive, era um pai e uma filha, né? Eles eram deles dois, ou seja, é um bem de família, foi uma arrematação em família, né? A gente percebeu a alegria e a satisfação que eles ficaram. Sim. Né? Apesar da arrematante ser de São Paulo, coincidentemente ela tem parente lá em Manaus. Olha que legal! Né? E quando a gente conseguiu finalizar o processo, aí o pessoal está dizendo aqui que a casa é muito boa, que foi uma excelente compra. Sei que os parentes de lá, né? E isso é muito gratificante, isso nos deixa feliz e realmente chancela assim, a escolha certa que eu fiz pela assessoria. Com certeza. Né? Isso que você está falando é muito legal. O Cris Martins está te fazendo uma pergunta aqui, ó. Ronaldo, você já está atuando como PJ, emitindo nota de prestação de serviço como assessor? Ou está fazendo na PF mesmo ou na MEI? Como é que você está atuando aí nessa sua assessoria? Não, eu hoje estou atuando na PF, certo? Uhum. Como eu sou representante e tenho uma empresa de representação, CNPJ e tudo, eu vou realmente transformar. Eu tenho que tenho que colocar um KNAI de prestação de serviço, lá nesse sentido de assessoria, para eu também ter minhas regularizações junto ao custo de renda, né? É isso mesmo. Aqui a gente faz tudo direitinho, tudo dentro do. Das 4 linhas. Das 4 linhas, é tudo certo. E isso que você está falando é bem legal, tá? E a pergunta do Cris acho que vale muito a pena, porque muita gente está assistindo a live e tem essa dúvida, né? De como que faz a atuação. E eu sempre falo para vocês, vamos começar primeiro o negócio rodando, né? Começa a fazer acontecer, começa a fazer a curva de aprendizado, começou a ganhar, recolhe imposto na pessoa física, tá tudo bem. Depois, quando começar a ganhar corpo, volume, passou a ter 3, 4, 5 arrematações, aí já compensa sim construir a empresa, fazer a troca do KNAI, no caso, você já tem uma empresa aberta, né? Aproveitar a sua própria empresa que você já tem, para você não ter uma geração de custos, né? Até ver questões tributárias, se dá para ter alguma adequação, enfim, por conta dos KNAIs, para você poder ter uma melhor eficiência tributária na sua empresa. Mas o importante é você começar. Porque se você já começar a criar regras, né, Ronaldo? A gente sempre fala sobre isso na mentoria, né? Eu queria dizer, eu esqueci o nome do rapaz que perguntou pro meu nome. O Cris. O Cris. Cris, não se preocupe. Tudo isso a gente aprende na mentoria. Mas tudo. Tributário, jurídico, financeiro, tudo a gente aprende lá. E mais, a gente aprende fazendo e aprende sendo assessorado, a gente aprende na prática. Essa live que você está vendo aqui, isso a gente é uma prática comum que a gente tem lá nos grupos, a ajuda mútua de outros amigos. Aí tem contadores lá que também ajudam a gente. Assim, é uma troca muito bacana dentro do universo Smart, dentro da comunidade Smart. Isso é bom. Ó, a Valéria Sala está perguntando assim, vocês sabem como fica o advogado que quer fazer assessoria? Tem algum impeditivo? Valéria, eu sou advogada, tá? Não tem impeditivo algum e nem exigência que para você atuar como assessor de leilões de imóveis você precise ser advogado, tá? A única questão que a gente tem para quem não é advogado é que nos leilões judiciais e para entrar com uma ação de missão na posse nos leilões extrajudiciais, obrigatoriamente vai ter que contratar um advogado para fazer essa atuação e esse trabalho, né? Mas não tem nenhum impeditivo legal. A OAB não impede que a gente atue como assessor de leilões de imóveis, até porque é uma prestação de serviço, tá?
não tem nada a ver com a OAB, é uma atividade totalmente desconectada com a OAB, você não precisa se preocupar, não tem nenhum impeditivo legal em relação a isso, tá bom? Pode ficar tranquila. Ó, o Cris tá falando que em breve ele vai estar aqui com a gente, vamos te esperar, hein, Cris? Eu e o Ronaldo aqui somos testemunhas que você escreveu aqui, estamos te esperando. Seja bem-vinda, que é igual coração de mãe, cabe todos. Isso é muito legal. E, Ronaldo, fala pro pessoal um pouquinho aqui, antes da gente fechar, né? Quais eram os seus medos quando você entrou na mentoria aqui de assessoria para trabalhar com o cliente final, enfim, com o cliente de assessoria, com dinheiro de terceiro, que você já falou aqui várias vezes, da responsabilidade, né, do peso da responsabilidade de lidar com dinheiro de terceiros, né, porque foi o que você falou exatamente assim, se é com o meu dinheiro e eu faço alguma coisa errada, meu dinheiro acabou a operação, tá tudo certo. Agora, se é com o dinheiro de terceiros, é muito complicado. Quais eram os seus receios e o que a mentoria te trouxe de mais confiança para você poder atuar e se destravar? Porque a gente tem certos bloqueios, né? Você é uma pessoa mais desprendida, você é audacioso, você tem aí sua parceira do seu lado que não só te incentiva, como te apoia e faz com você ali uma parte que você não tem a competência, porque ela é advogada, então ela, para atuação no processo, você tem uma parceria aí com você, então isso é bem legal de compartilhar com as pessoas, da importância da gente ter parceiros. No seu caso, a sua parceira é sua parceira de vida, né? Que já te complementa e ela é excelente, uma excelente advogada, excelente profissional, conheço ela também. A dona Justine, doutora Justine, né? Sim. Não é? Viu? Assim, o maior receio realmente você até já deu a deixa aí, né? Mas independente da minha esposa ser advogada, a minha maior dificuldade era o jurídico mesmo, certo? Mas aí eu também, como assessor profissional, ela também tem os negócios dela, eu tinha que aprender a analisar uma matrícula, a baixar um processo, a entender de processo, né? Então, isso realmente era a minha grande dificuldade. A questão da análise financeira, de bater o olho no imóvel, sabe? Ter aquele feeling que se é bom, se não é, isso aí eu até peguei rápido. Mas a questão do jurídico, essa daí era a minha grande dificuldade. Mas para quem está assistindo aqui, está chegando agora, não entende nada de leilão, a gente não está só. A gente não está só. A gente tem a assessoria, tem a Marcela, tem os tubarões que nos auxiliam. Nenhum negócio nosso dentro da assessoria, ele é colocado ao cliente aleatoriamente, ele passa por um crivo, né, como já foi dito, de pessoas que têm muita experiência, e isso nos dá muita segurança, porque é negócio, é dinheiro, está em jogo, né? Assim, esse pai e essa filha que a gente fez assessoria agora, né? Assim, é o dinheiro da família, é o dinheiro da economia de uma vida. Às vezes a pessoa trabalhou a vida toda em CLT, trabalhou a vida toda juntando ali R$1.000, R$2.000 por mês, fez um capital, e aí sabe que poupança não rende nada, renda fixa é a perda fixa. E aí eles resolvem, não, tem esse negócio aqui que vai me dar um retorno de no mínimo 25% ao ano e eu vou trabalhar nisso aqui. E a gente está trabalhando com o dinheiro dessa pessoa, né? Então, assim, mas a jurídica sempre foi a minha maior dificuldade, mas, assim, as benesses e as coisas boas que acontecem superam muito, 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 muito a dificuldade, o medo ou as horas de estudo que a gente tem que ter. Porque realmente quem está ouvindo e quer participar da assessoria, venha, é um ambiente maravilhoso, mas também requer nossa parte de trabalho, de estudo, de compromisso, né? Aqui a gente tem muita gente para ajudar a gente, mas não tem almoço grátis, né? Tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a nossa parte, exatamente, é isso mesmo. A construção desse conhecimento, a gente fornece os meios, a gente fornece as ferramentas, só que tem uma questão que é pessoal. Vocês também têm que fazer a parte de vocês do outro lado, que é isso que você falou, né? De ir atrás do conhecimento, de treinar e lidar com resiliência, porque assim, o Ronaldo, ele participou de vários leilões. Ronaldo, quantos leilões vocês participaram até você conseguir arrematar o primeiro? Conta aí para o pessoal entender assim, o volume de trabalho, o volume de dedicação e resiliência, porque ele analisou vários imóveis que foram descartados porque não tinha viabilidade, vários imóveis ele participou e perdeu porque teve concorrência, eram bons imóveis, mas perdeu e teve concorrência, e
até conseguir sair dele. Então, assim, a gente conta do resultado, né? E aí as pessoas podem achar que é um trabalho fácil. A gente não está aqui para falar que é um negócio fácil, não. É altamente rentável. Mas tem um trabalho por trás pesado, né, Ronaldo? Muito grande. Eu vou ver se eu viro aqui minha câmera só um minutinho aqui. Pode virar. Pronto. Aqui é Olha só. aqui é a minha planilha de trabalho. O que está em cinza foi imóveis analisados e descartados. Olha isso. Certo? Aí tem algumas arrematações próprias. Aí, o que está em amarelo foram imóveis que eu participei e não levamos, né? Isso só, essa planilha é do mês de novembro, mas Fora dos meses anteriores. Não, fora dos meses anteriores. Então, assim, a gente trabalha muito, mas aqui, nesse trabalho, é que a gente afia o machado. Exatamente. Hoje eu estou muito mais assim, muito mais rápido bater o olho num site do leiloeiro, num imóvel e dizer, rapaz, esse tem dinheiro, esse não tem, né? A localização, a gente já tem assim, um olho muito mais apurado, né? E daqui a pouco, ó, a gente voa mesmo. Daqui a pouco aí solta as amarras, né? E a gente, na continuidade, a gente pode até passar de assessor para assessorado, né? Para assessorar outras pessoas que estão entrando, os mais novos. E esse é o fluxo. E todo mundo continua ganhando. O legal é isso. Todo mundo isso ganha. mesmo. Isso que o Ronaldo está falando, não sei se vocês entenderam o que ele quis dizer, é que ele está evoluindo, né? Ele começou com pouco conhecimento, agora ele está tendo resultados. O funil dele ali só de novembro está maravilhoso. Ele já participou em novembro de vários leilões, não consigo levar nenhum, até conseguir levar o primeiro dele ali que ele conseguiu levar. Ou seja, olha o volume de oportunidades que foram analisadas, mas o principal, tá? Porque acho que todo mundo que entra no mercado de assessoria tem que entender. Todo imóvel analisado, ainda que descartado, gerou um baita conhecimento para você. Então é importante a gente, né, Ronaldo? Isso é legal de falar, porque o Ronaldo é um dos mentorados que eu converso com bastante frequência e ele me fala sobre exatamente o quanto que ele aprende nesses descartes, né? Óbvio que tem uma frustração também, porque quando você acredita muito no imóvel, você analisou, você pesquisou, e aí vem a Marcela ou vem um Tubarão e fala para você, olha, Ronaldo, não é bem assim, olha essa visão, você comparou maçã com banana, tá errado, o apartamento que você tá olhando tem 3 dormitórios, o que tá indo na leilão tem só 2, tá mexendo no preço. Enfim, a gente vai trazendo insights para garantir maior assertividade. Porque é isso, né? É treino, né? E no começo a gente, como tá imaturo ainda, e tem imóveis que a gente se apaixona. Assim, eu moraria aí, eu moraria. Não, você mora, mas não presta. Sabe? É isso aí. O negócio que você está se comprometendo a fazer, esse imóvel não presta. Exatamente. Né? Então, assim, a gente acha muito imóvel bacana, bonito, mas que não dá negócio, né? Não daria nem para mim, muito menos para um cliente que vai investir o dinheiro dele para futuramente revender esse imóvel e ganhar o dinheiro dele também. E aí ele voltar de novo a fazer negócio com a gente, e é um ciclo interminável. Isso é que é bacana, sabe, Marcela? Assim, a gente depois que monta uma carteira de cliente, claro, aí, como a gente faz um trabalho bem feito, bem embasado, o cliente realmente tem um retorno esperado, ele vai querer fazer negócio contigo sempre. Sempre, sempre, sempre. Né? Às vezes a gente capta um cliente que, como você disse, é um empresário, um diretor de empresa, alguém que tem um recurso ali disponível, mas que não tem tempo ou até mesmo não tem nem interesse em fazer. Ele já tem tanta ocupação e já provê a família dele de outras fontes de recurso, e esse é um plus a mais, E aí ele vai e volta, e aí a gente consegue fazer ciclos aí intermináveis, assim, enquanto... Porque uma coisa que não falta é imóvel. É verdade. Todo dia tem leilão, todo dia tem análise. E é isso que a gente tem que aprender a separar, né? Porque a gente, como prestador de serviço, como assessor, a gente não pode se apaixonar pelo imóvel, porque a gente não pode ser induzido em erro. A gente tem que ser assertivo, que é exatamente o que a gente treina e a gente direciona, né, os assessores a enxergarem oportunidades reais, né? Não é aquela coisa que a gente, me encantei, eu conheço, eu moro na cidade, porque existe muito isso, né? Quando você conhece a região, você conhece a cidade, às vezes a gente superestima o valor de venda do imóvel baseado numa crença nossa que a gente tem. Mas não pode ser crença, tem que ser uma memória de preço, uma memória de mercado que você tem, ou seja, questões reais, né? É um negócio. Exatamente, que é um negócio. Senão a gente perde dinheiro, a gente não pode colocar isso, né?
como uma ideia imaginar, eu suponho que. Não, a gente não pode supor, a gente tem que ter elementos concretos e análise concreta para a gente poder precificar esse imóvel e anunciar para o cliente. Ronaldo, para a gente fechar aqui a live, se você deixar, a gente fica aqui até 10 horas da noite batendo papo, né? A gente gosta. A gente gosta de falar, né? Para quem está assistindo aqui a live, que quer entrar no mercado de assessoria, né? Qual recomendação que você faz? O que você sugere para que essas pessoas comecem a mudar de vida agora, no ano de 2025, para colher os frutos em 2026? Porque esse projeto você começou a entrar no mercado de leilões no começo desse ano, né? E agora você está colhendo os frutos disso, entre arrematações próprias e assessorias que você fez. Quem quer entrar nesse mercado de assessoria, qual recomendação que você faz para que a pessoa comece agora a mudar de vida? Não perca as aulas, dia 1 e 2 de dezembro, que a Marcela vai dar, né? E assim que terminar as aulas, cai para dentro, porque aqui é bom demais e é real, é real. Aqui ninguém é criança e ninguém tá falando bobagem, né? É um negócio que existe e que você pode deixar um legado para você, para sua família, de repente aprender uma profissão que pode ser repassada para um filho, para alguém que você ame, que queira inserir no mercado e não está sabendo bem por onde, né? Assim, o custo-benefício da assessoria já se pagou faz tempo. É verdade, né? Pelo menos na sua primeira arrematação, você já pagou a mentoria, né? Você já não precisa se preocupar com isso. Não, e o que eu aprendi na assessoria também me deu bagagem para fazer algumas arrematações próprias, que aí também já o crescimento é exponencial. É isso aí. E o bom assessor é esse, né? Ele acredita tanto no produto que ele coloca o capital próprio dele também. Não é que a gente não deixa de vender nosso conhecimento. A gente acredita tanto em leilões de imóveis que a gente coloca o nosso dinheiro nisso. A gente só faz assessoria porque o dinheiro está alocado. Senão a gente arremataria também, né? Com certeza, com certeza. Tem muito imóvel que eu coloquei para assessoria e disse, rapaz, isso daí dá para mim, ó. Mas a gente vai jogando com as peças do xadrez que nós temos, aí cada um tem sua individualidade, o seu tempo e o tipo de imóvel que lhe convém, né? Como eu disse, tem imóvel de 20 mil reais a 20 milhões aqui, né? E até mais, mas cada um se adapta à sua realidade e o bom é isso também, dá para todo mundo, tem toda a condição de atuar nesse mercado, tanto de assessoria como de arrematante. É isso aí. Muito obrigada, viu, Ronaldo? Obrigada, pessoal. Então, ó, a dica do Ronaldo, digita assessoria para vocês não perderem o evento da semana que vem, dia 1 e 2 de dezembro, às 19 horas, no meu YouTube, no momento que eu vou ensinar vocês como fazer o passo a passo para vocês fazerem a primeira assessoria de vocês, já conseguindo conquistar de 10 a 100 mil reais por oportunidade, ou até mais. A gente tem mentorado aqui que já conseguiu até mais, eu mesma também já consegui mais do que 100 mil reais por operação. Isso é real, isso realmente existe. Está aqui o Ronaldo para falar sobre assessoria, que na primeira dele ele já garantiu 20 mil reais na primeira operação. Um imóvel de médio padrão para baixo padrão, né, com valor de capital investido pequeno, onde a gente consegue atingir bastante clientes dentro do Brasil inteiro e até fora do Brasil, porque a gente tem até mentorados que assistiram, né, que tiveram clientes, pessoas de fora do Brasil, que estão atuando aqui também como investidores, tá bom? Muito obrigada, Ronaldo. Foi um prazer te receber aqui. Pena que a gente não conseguiu colocar Smart Leilões, teve um problema aqui técnico hoje, mas a gente resolve. E amanhã, 12h37, eu vou receber o Paulo Costa também, um arrematante com dezenas de arrematações próprias e também algumas assessorias. E ele vai vir trazer para vocês também bastante conhecimento. Não percam amanhã também, 12h37. Muito obrigada, Ronaldo. Eu que agradeço, um abraço a todos, né? E tamo junto. Cai para dentro que aqui é bom demais. Isso aí, Ronaldo. Muito obrigada, viu? Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde, tchau, boa tarde a todos.